Tá gravando, tá, gente? Essa daqui foi a atividade da semana passada. Semana passada pode ser uma atividade que só tinham 3 questões, né, de múltipla escolha, questões que estavam até lá no nosso material. Então foi uma atividade mais tranquilinha. Essa semana eu tô passando uma atividade um pouquinho diferente. Eu tô disponibilizando para vocês um artigo para leitura, uma reportagem, né, para leitura. Não é muito extensa, mas precisa ler. E ela fala também sobre a tributação do ISS. E em cima dessa reportagem eu joguei 2 perguntas para vocês responderem. Fica o mesmo esquema das provas, tá, gente? Eu não quero que você pegue o texto da reportagem e cola na resposta, né? Põe com as suas palavras, interpreta o que está lá, identifica e põe com as suas palavras. Esse que eu estou disponibilizando hoje, eu estou deixando para responder até amanhã de noite, para vocês terem um pouco mais de tempo aí para responderem. Mas quem quiser já ir respondendo hoje, eu vou abrir no final da aula um tempinho aí para quem quiser ir fazendo e tirando dúvida comigo. Aula, então, essa atividade da semana passada, né? Vamos só dar uma repassada nela. Valia 300 pontos. A atividade que eu estou disponibilizando hoje, eu coloquei ela valendo 500 pontos, tá? Então, cada questão lá vai valer 250. E aí vai ficar faltando, porque a gente tem que atribuir 1.500 pontos para vocês de atividade do segundo bimestre. Então, eu já atribuí uma de 500, agora hoje eu estou de 500 e mais uma de 300. Vai ficar 1.300 pontos para vocês já atribuído. Vai ficar faltando para a próxima aula alguma atividade valendo 200 pontos. 200 pontos para terminar aí os pontos de atividade. Mesmo porque a gente está caminhando aí para o final do semestre já, né? A gente está tendo que ir encerrando, já começando a encerrar as matérias, né? Deixa eu dar um zoom aqui, para ficar melhor para vocês verem. Então aqui é assim, pessoal, tinham 3 perguntas, né? Semana passada, lembra que a gente falava de impostos estaduais, né? Então, a primeira questão aqui trata do ITCMD, né? Imposto sobre transmissão, causa, mortes e doação. É um imposto que ele tá aí o fato gerador dele se dá sobre transmissão de bens de maneira gratuita, né? Então, cabe doações, né? Quando alguém vai fazer uma doação em vida, né? Faça uma doação, pode ser para familiar ou não, mas é uma doação e não é a título oneroso. Ou quando há a morte, né? O falecimento do proprietário de determinados bens, e isso deve ser passado, né? Via inventário, né? Para os seus herdeiros. Então, o ITCMD ele vai, né, ter como fato gerador essas 2 situações: causa mortes, né, quando há o falecimento, e a doação. Aqui, o que fala do ITCMD? Ele é de competência dos estados, transmite, então, causa mortes e doação. A Constituição, no entanto, para evitar uma possível guerra fiscal, determinou que seria o estado competente para cobrar o referido imposto, né, conforme lá no artigo 155 da Constituição. É correto se afirmar sobre o ITCMD que, né, então, qual dessas afirmações estavam corretas quanto ao ITCMD? Se a transmissão se refere a bens imóveis, né, então são bens, e lembrando que ITCMD, gente, é transmissão de bens, tanto móveis como imóveis. Tem um imposto que a gente vai ver hoje que ele está em cima de bens imóveis, né, só sobre o setor imobiliário. Porém, né, o ITCMD, às vezes, ele se confunde com o ITBI, que é o que a gente vai tratar hoje. Mas, né, quando há transmissão de bens imóveis, né, um imóvel, os respectivos direitos, a cobrança, compete ao estado onde está localizado o imóvel, ou ao Distrito Federal. Né? Então, quem é o sujeito ativo nessa relação? Quando há um imóvel em jogo, né, uma doação ou um inventário, né, uma causa-mortes, nesse caso, quem é o ativo da relação é o Estado, né, ou o Distrito Federal, o Estado onde está aquele imóvel.
né? As outras falavam o seguinte: se a transmissão causa mortes for relativa a bens imóveis e seus respectivos direitos, a cobrança compete ao Estado onde for processado o inventário, né, do cujos ou Distrito Federal. Essa daqui não, porque às vezes eu posso processar um inventário no Estado de São Paulo, mas eu tenho um imóvel, né, a pessoa que faleceu, ela tem um imóvel lá no Paraná. Então, o ITCMD vai ser cobrado lá pelo Estado do Paraná, não por São Paulo, tá? Essa terceira falava: seja transmissão relativa a bens móveis ou imóveis a seus respectivos direitos, a cobrança compete ao Estado onde estiver domiciliado o contribuinte. Não, tá? O contribuinte ele pode ser domiciliado no Estado e ter um imóvel em outro, né? Então, bens móveis não, mas bens imóveis sim, vai ser cobrado onde ele está, né, situado. O ITCMD, por expressa disposição constitucional, terá suas alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. Ele, se não me engano, ele vai ter as alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. Tanto as alíquotas mínimas como as máximas do ITCMD, por expressa disposição constitucional, serão fixadas por lei complementar. Não, né? É fixada pelo Senado Federal. Então, isso aqui também não está certo. Então, a correta dessa primeira seria só essa daqui mesmo, pois fala de que bens imóveis tem que ser, né, de responsabilidade aí para a cobrança do estado de onde está o imóvel. Aqui eu tenho um outro exemplo, então vamos falar aqui de ICMS, né, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A empresa Beta foi contratada pelo município X para fornecimento de equipamentos hospitalares, cuja fabricação é feita na Alemanha. Né? A empresa Beta, nos termos do contrato administrativo, tem a responsabilidade de promover a importação desses equipamentos alemães. Então, aqui eu tenho um exemplo onde há importação de produtos, né? E tem também a responsabilidade legal de recolher todos os tributos incidentes sobre essa operação. Ocorre que os equipamentos oriundos da Alemanha foram retidos na aduana brasileira, a fim de que fosse recolhido ICMS incidente na importação. Ao ser notificada, a empresa Beta, em sua defesa, alegou que o imposto era devido pelo município X, que seria o destinatário da mercadoria. Alegou ainda que não incidiria o ICMS pela ocasião do desembaraço aduaneiro, tendo em conta que o fato gerador de ICMS não decorre da importação da mercadoria, mas sim da sua circulação em território nacional, com a entrada da mercadoria no estabelecimento do destinatário final. Considerando as regras de direito tributário, assinale a opção correta a respeito dessa situação hipotética. A correta é, né, quando do desembaraço aduaneiro, é legítima a cobrança do ICMS na entrada de mercadoria importada do exterior. Quando há importação, gente, há incidência do ICMS. E quando é o momento, qual é o fato gerador? É a entrada, né? Então, essa empresa ela está incorreta em dizer, né, que não deverá haver a incidência do ICMS. Sim, deverá haver. Quando há importação, há incidência do ICMS, sim. Aqui fala que não é possível a retenção pela aduana brasileira, uma vez que a administração pública responsável tributária não é contribuinte habitual do imposto, né? Então, se não há o pagamento, não tem o porquê não reter. Tendo em conta que os bens não serão comercializados, havendo apenas a entrada da mercadoria em território nacional, não haverá fato gerador. Não, simplesmente a entrada desses bens já há o fato gerador, independente do que será feito com esses bens, né? Com esses produtos aí, com essas mercadorias. Se o ICMS fosse realmente devido na importação, estaremos diante da ilegítima bitributação, ao passo que estaria exigindo o imposto de importação e o ICMS. Né? Então, não que há uma bitributação. Né? Bitributação é quando eu faço, gente, a cobrança do mesmo imposto, né? De uma maneira que se acumule, então, em dois momentos distintos, eu vou lá e cobro o ICMS, depois cobro o ICMS novamente. Aí sim é uma bitributação, estou cobrando duas vezes o mesmo imposto. Agora, existem situações onde tem cobrança de um imposto e de outro também, tá? Que aqui é o caso. Se é uma importação, vai incidir o imposto de importação. E se é uma mercadoria, vai incidir o ICMS também. O ICMS não é um imposto incidente sobre importação, né? Então, essa aqui já está errada, porque ele também incide sobre importação de mercadorias, né? Sobre a circulação de mercadorias a nível Brasil e a nível exterior também. Quando elas entram no território brasileiro, houve uma importação, vai incidir o ICMS, tá? Então, essa aqui também está errada. A correta é a que fala que é legítima essa cobrança no desembaraço aduaneiro. Ok? Né? Quanto ao ICMS, assim denominado quando a tributação se dá por regime de substituição tributária,
Tem aplicação extremamente comum nas grandes cadeias produtivas e de comercialização brasileira. A função dessa substituição tributária é facilitar a fiscalização e a arrecadação do imposto por parte da administração tributária, concentrando em um único contribuinte a obrigação de recolher imposto relativo a toda a cadeia produtiva. Isso aí a gente já falou na aula passada, né? O ICMS, como a circulação de mercadorias e serviços, né? Como numa cadeia produtiva, há muita circulação de mercadorias, né? Eu compro uma peça de um fornecedor, compro outra peça de outra, né? Enfim, há muita movimentação de mercadorias. Então, para incidir no ICMS, o que o fisco faz, né? Eles juntam tudo em um único contribuinte, né? Porque senão vai ser um arrecada um pouco, outro um pouco, enfim, né? E não corre o risco também desse acúmulo de arrecadações, né? De tributos. Então, está correto o que fala aqui. A empresa JKL, que é Comércio e Atacadista Limitada, está sujeita ao regime de substituição tributária. Então, é ela que vai fazer o pagamento. Para frente, em relação às mercadorias que comercializa. Quando da saída dessas mercadorias, estabeleceu um preço de venda do seu produto menor do que aquele que havia servido de base de cálculo. Então, ela está vendendo um produto com preço menor do que a base de cálculo do ICMS, que foi recolhido antecipadamente, mediante a aplicação da margem de valor agregado. Por esse motivo, a referida empresa requereu junto ao fisco estadual a restituição do ICMS recolhido a maior, com fundamento no artigo 150 da Constituição Federal. Tendo em conta o regime de substituição tributária para frente, no caso do ICMS, a pretensão da empresa está, né, correta. Admite-se a restituição do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para frente, quando a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida, evitando assim, né, que haja enriquecimento ilícito do Estado. Então, gente, quando há, né, como eu faço um pagamento antes, né, no caso um comerciante, ele está fazendo o pagamento antes para depois ele fazer a venda da mercadoria. Então, muitas das vezes, ele acaba passando por essas situações, a qual a mercadoria vai ser vendida num preço menor, então não há por que eu pagar mais imposto, né, porque a venda, a circulação, o fato gerador que foi a venda daquele produto foi um preço menor, né, então por isso está correta essa ação a qual esse comerciante tem. Tá? Aqui ela fala que é incorreta, né? Pois ele não admite a restituição, coisa que admite. Essa outra também diz que está incorreta, então ela não é certa. Essa diz que é correta, contudo, o contribuinte só tem direito ao pedido de compensação dos valores, não havendo que se falar em restituição de valores pagos a maior, né? O que não é correto também, havendo um pagamento a mais, há uma restituição. Opção incorreta, pois no Instituto da Substituição Tributária para frente, os critérios de apuração da base de cálculo presumida já estão fixados com base na pesquisa de mercado. Isso não é, gente. A base de cálculo do ICMS é o valor da mercadoria. Então, se a mercadoria foi comercializada com X valor, não tem para que eu pagar 2X. Né? Então, e como é feito um pagamento antecipado, né, eu tenho como fazer esse processo de solicitar essa restituição. Tá? E eram só essas 3 questões. A maioria de vocês acertaram todas. Alguns de vocês que erraram uma ou outra, tá? Mas a maioria foi muito bem. Ficou alguma dúvida aqui que vocês gostariam de comentar, gente, desse exercício? Não, professor, de boa. Deixa eu abrir o slide aqui. Aula 10. Peraí, gente. Tô mexendo.
então hoje, pessoal, a gente entra para falar sobre impostos municipais, né? E aí a gente encerra esse assunto sobre o detalhamento de cada tipo de imposto, né? Porque a gente já passou pelos federais, estaduais, né? E hoje encerrando aí com os municipais. Municipais, então, que são três, né? Três impostos que são destinados lá pela Constituição Federal aos municípios. Impostos, né? Que são o IPTU, o ITBI e o ISS. Né, o ISSQN, que é Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Então, sobre esses três impostos que a gente vai conversar aqui hoje. Vamos lá. Então, quanto aos impostos municipais, né? A Constituição distribui, né, essas competências para cada ente federativo, né? E aí ela permitiu de forma taxativa, né? Que é o que a Constituição faz, né? Ela impõe, né, de maneira taxativa. Esses impostos são de competência da União, do Estado, do município, né? Então, ela impôs ali, né, de uma forma taxativa, 3 impostos para os municípios, né? Que são esses que eu falei para vocês. O ITBI que fala sobre imposto sobre transmissão de bens imóveis, né? E direitos a eles relativos. O ITBI, gente, é aquele que eu falei em aula passada, e até comentei hoje na resolução dos exercícios, né? Que se confunde às vezes, é muito comum se confundir com o ITCMD, né? Que é o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação. Né? Então, qual que é a principal diferença dos dois? Né? O ITCMD, ele é estadual e ele é transmissão de bens gratuitos, de maneira gratuita, né? Quando há morte ou doação. O ITBI não, é transmissão de bens imóveis, somente imóveis, e oneroso, a título oneroso. Então, onde há comercialização, onde há mudança de titularidade de imóveis de uma maneira onerosa, não uma doação. Se for doação, é ITCMD que entra. Agora, se for uma compra, venda de um imóvel, é o ITBI que entra, né? Então, tem imposto sobre serviço qualquer, né? Imposto sobre serviço, ele às vezes ele vai de encontro, né, e causa alguma confusão com o ICMS, que o ICMS também é circulação de mercadorias e serviços, né? Eu até comentei algumas coisas, né, citei o ISS na aula passada, então a gente vai retomar aí algumas coisas também. O outro é o IPTU, né, Imposto sobre a Propriedade Predial, Territorial e Urbana. O IPTU, existem situações a qual, né, a cobrança não é por IPTU, é pelo ITR, que foi o que a gente falou sobre o ITR, a gente falou na aula a qual eu estava dizendo sobre os impostos da União. Né? O ITR ele é território rural, o IPTU é urbano. Então, a gente vai ver algumas características aí que classificam, então, o fato gerador aí para que ocorra o IPTU. A gente vai fazer uma análise, né? Então, vamos igual nas aulas passadas, tá, gente? Vamos ver as peculiaridades, fato gerador, base de cálculo, quem são contribuintes, né? Formas de lançamento. Então, a gente vai seguir o mesmo esquema aí da aula passada. Quer dizer, né? Vou falar bastante. Se vocês forem tendo dúvida aí no decorrer da aula, pode ir me interrompendo, porque senão fica só eu falando também, fica cansativo, né? Deixa eu até beber uma água. Vamos começar falando do ITBI. Né? O ITBI, então, é aquele imposto que incide sobre a transmissão de bens imóveis, tá? Somente, única e exclusivamente bens imóveis, tá? Se são bens móveis, não vai incidir o ITBI. São bens imóveis. Quando a transmissão de um bem imóvel ou dos direitos a ele, né, um bem imóvel, ou dos direitos a ele relativos, se dá por intervivos. Quer dizer, né, diferente do ITCMD, que o ITCMD se dá, né, menos a doação, né, quando eu falo na causa mortes, se dá, né, não entre vivos, né, houve o falecimento de uma dessas partes. Por ato oneroso. Então, se eu for falar assim para vocês, as características principais do ITBI, né, bens imóveis, somente bens imóveis, a título oneroso e é uma relação de intervivos, né? Ambas as partes aí estão fazendo uma troca de titularidade, estão vivas. Estamos diante, então, da incidência do ITBI, tendo essas características, né, a incidência do ITBI, que é diferente do ITCMD, né? Seu fato gerador na transmissão
de bens, sejam móveis ou imóveis, por causa mortes ou doação. Então, ó, ITCMD pode ser transmissão de bens imóveis como bens móveis, né? Então, não há essa caracterização do que, né, seria somente imóveis ou somente imóveis. São né, os dois tipos de bens. ITBI, então, é só um tipo de bem, que é o bem imóvel, tá? E outra característica é que um é oneroso, o outro não é oneroso. Aí eu vou citar, então, algumas características, né, do fato gerador do ITBI. Né? Quais são os fatos aí que fazem, né, que haja a incidência do ITBI? Primeira, né, somente bens imóveis, que eu já falei bastante. Né? Então, somente bens imóveis. ITBI, se vocês se depararem aí com alguma questão que vai dizer que vai incidir o ITBI sobre bens imóveis, tá errado. Né? Somente bens imóveis. Por natureza ou acessão física, né, sofre incidência do ITBI. Os bens móveis, not, né? Não. Os bens móveis não incide esse imposto. Outro, além da transmissão dos bens imóveis, os direitos reais sobre os bens a incidência do ITBI, né? Exceto os direitos reais de garantia, a hipoteca e anticresse. Então, por exemplo, quando eu falo os direitos, por exemplo, direitos de uso capião daquele imóvel, né? Então, isso é algo a qual está em torno aí dos direitos de utilização daquele imóvel. A cessão de direitos de aquisição de bens imóveis pelo ato de transmissão do bem tem que se fazer também incidir o ITBI, tá? Então, quando eu falo em cessão de direitos de aquisição de bens imóveis, né, então incide também o ITBI. Quando eu falo, né, quando há os direitos reais e quando há cessão também desses direitos. Doação entre vivos, porque se a transmissão decorrer da morte, estaremos diante da incidência do ITCMD. Ai, desculpa, deixa eu voltar aqui. A transmissão tem que ser a título oneroso, tá? Porque se a título gratuito, estaremos diante da doação que faz incidir o TCMD e não o ITBI. Como você percebe, a partir da definição do fato gerador do ITBI, trata-se de um tributo real, né? Ou seja, é o tributo que incide sobre coisas, não levando em consideração as características da pessoa do contribuinte, como ocorre em tributos pessoais, como é o imposto de renda. Né? O imposto de renda ele é um tributo pessoal porque ele vai incidir sobre a sua renda, sobre a renda do contribuinte. Né? O ITBI ele vai incidir sobre o valor, né, daquela movimentação, daquele imóvel, daquela movimentação financeira. Né? Então, ela é a título real, né? É um tributo real, não é pessoal. Por esse motivo, então, né, o STF editou uma súmula que diz, né, ser inconstitucional a lei que estabelece alíquotas progressivas para o imposto de transmissão intervivos de bens imóveis, o ITBI, com base no valor venal do imóvel. O que acontece, gente? Por exemplo, o imposto de renda, ele é um imposto pessoal, né? As suas alíquotas, elas são de uma maneira, né, progressiva, porque o que acontece? Conforme eu tenho maior renda, eu vou ter maior pagamento aí de imposto de renda. Né? No caso do ITBI, que é a transmissão de bens imóveis, já não há essas alíquotas progressivas. Tá? Então, o que acontece? A base ela vai estar sempre no valor venal do imóvel. Né? A base do ITBI. Independente do valor, né, que está sendo ali movimentado, o valor do ITBI ele é fixado ali em cima do valor venal do imóvel, tá? Você pode estar se perguntando, então, né, no caso do ITBI, qual é o município que compete a cobrança? Porque o que acontece? Às vezes eu faço uma movimentação jurídica, um contrato, um negócio aí de compra e venda, mas o imóvel está em outro estado. Ele está em outro município, ele está, né, em outra localização. Então, onde vai se fazer, né, qual é o município que vai fazer a cobrança do ITBI? Já que o negócio jurídico, a transmissão do bem, pode ser feito, né, em local distinto daquele que está situado o imóvel.
Eu posso aqui na cidade de Santo André fazer um negócio para comprar um imóvel na cidade de São Paulo, ou vice-versa, ou lá em São Caetano, em Mauá, né? Indiferente de onde eu esteja, eu posso fazer negociações em outro município, né? Então, a resposta é clara e simples. Está lá na Constituição, artigo 156. Determina a competência ao município onde está localizado o bem imóvel. Né? Então, cabe a este município fazer essa cobrança. Né? Ele que vai arrecadar esse valor. É onde está o imóvel, por mais que eu fiz toda essa movimentação em outro município. Tá bom? Base de cálculo, valor venal dos bens, que é o que a gente já comentou aqui anteriormente, né? A base de cálculo, ela então está em cima do valor venal do imóvel. Já se o imóvel for adquirido em asta pública, né, a base de cálculo será o valor da arrematação. Se eu fizer uma arrematação, né, se eu participei de um leilão, igual outras situações que a gente viu, né, sobre exportação, ICMS, onde há situações onde há né, a possibilidade de fazer arrematações, né, o valor, então, vai ser calculado em cima da arrematação, ok? Então, se for um imóvel, né, onde há essa transmissão, o valor venal. Se há, né, um processo de leilão, de arrematação, o valor da arrematação. Quem é o contribuinte? A lei define, então, o contribuinte qualquer das partes envolvidas na operação tributária, né, tanto o comprador como o vendedor. Né, um ou outro vai ter que fazer o pagamento. A forma de lançamento é por declaração, né, uma vez que o sujeito passivo ou o terceiro, como os tabeliões, informam ao fisco o valor da transação, e o fisco poderá acatá-la lançando o tributo. Né? Então, o que acontece? A gente precisa fazer toda essa documentação de transferência aí de bens, a gente faz isso no cartório, né? Esse tabelionato, então, vai fazer uma declaração, vai recolher esse valor e vai repassar aí ao fisco, tá bom? No caso do ITBI, gente, também há imunidades, né? Então, quase todos aí os impostos, há situações onde há imunidade. Eu estou falando que o ITBI, então, ele vai incidir quando há movimentação de bens imóveis, né? Onde há compra e venda de bens imóveis, onde há título oneroso, né? Há essa movimentação. Porém, né? Eu tenho a imunidade. Então, ela se dá em alguns eventos societários. Tá? Então, ela é uma fórmula de estimular, de auxílio, né, as organizações, as empresas. Então, o que acontece? Né? Lá no artigo 156 da Constituição também fala sobre a imunidade. Não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em relação de capital, em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, né? Então, ó, realização de capital, fusão, incorporação, cisão, extinção. Salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda de bens ou direitos, locação ou arrendamento mercantil. O que acontece, gente? Não vai incidir ITBI se for para a constituição, por exemplo, de uma empresa. Vamos supor que eu vou entrar aí como sócia de um negócio, né, de uma empresa, e para ter ali a minha cota de participação, né, lá na constituição da empresa, eu vou entrar com o imóvel que eu possuo. Vou passar esse meu imóvel para o nome da pessoa jurídica da empresa. Ela vai deixar de ser meu. Houve uma transmissão de bens. A título oneroso, né? Porque eu estou como se, né? Eu estou passando isso para a empresa e ela está me devolvendo, então, uma cota de participação na empresa com o valor, né? Fixado do valor daquele imóvel, né? O valor da negociação feita. Então, foi uma transmissão a título oneroso. Então vai incidir, foi inter vivos, né? Eu tenho ali uma pessoa jurídica, que é uma empresa que está viva, que está em pleno funcionamento, né? Ou vai começar a funcionar, e eu, né? Uma pessoa jurídica viva. Então, houve essa movimentação, ok, ITBI. Não, porque lá no artigo 156 da Constituição eu tenho essa imunidade já prevista. Né? Então, para a fórmula de incentivo aí para as empresas, de auxílio, para que não haja, né, mais uma tributação, quando há essa movimentação, né, por realização de capital, né, no início, na constituição dessa empresa, não vai incidir ITBI sobre essa movimentação. Acontece o mesmo, gente, quando há fusão, cisão, quando une-se, né, mais de uma empresa, esses bens imóveis que uma empresa X, junto com a Y, né, vão se fundir.
essa fusão vai passar, então, vai ter a transmissão de um bem que era de X empresa para outra, né? Então, também não incide TBI. Extinção da pessoa jurídica também, né? Nesse caso, onde há extinção, né, vai cessar aí as atividades da empresa, ela vai passar, então, esse imóvel para outra pessoa, seja uma pessoa jurídica ou física, mas há transmissão também de bens, não há incidência do TBI. O que acontece, gente? Se for, por exemplo, uma imobiliária que está comprando aí um imóvel de uma pessoa física ou jurídica, né? Está fazendo essa movimentação, e esse imóvel ele vai entrar ali para o seu patrimônio, porque ela vai fazer negócio em cima daquele imóvel, né? Ela vai fazer a compra, a venda, vai alugar, né? Vai locar, arrendar. Então, ela vai fazer uso desse imóvel para suas atividades, que é o que diz aqui, né? Ó, quando a empresa faz a utilização para atividade preponderante, né, ela só trabalha, né, ou acima de 50%, né, o que diz lá na Constituição? Quando há acima de 50% do seu patrimônio com, né, verbas advindas aí de movimentações desses imóveis, né, então quer dizer que ela tem atividade preponderante, né, mais de 50% vem aí de movimentação, né, e de uso aí de imóveis. Então, nesse caso, vai incidir o TBI, né? Porque a atividade fim daquela empresa, ela está nessa movimentação aí e utilização dos imóveis, tá bom? Tudo bem essa imunidade, gente? Sim. Sim. Aqui é o ISS, tá? O ISS, gente, ele é um imposto, tem bastante o que falar, mesmo porque eu até trouxe a lei complementar para vocês, né? Vou ver se a gente dá uma passada nela também, para ver algumas especificidades que não dá para pôr no slide, então por isso que eu mandei para vocês a lei complementar. Ele é um imposto, então, sobre serviços de qualquer natureza. O que foi, menina? Eu tô com fome. Ô, Jesus, amor. Vai para lá, depois eu vejo alguma coisa que você comer. Eu tô com fome, eu vou morrer de fome. Já vou, Rita. Então vai agora. Gente, eu não dou comida pro meu filho. Ele tá desde quê? Desde as 5 horas sem comer, ó. Tem pouca. Ah, vá. Uhum. Deixando o menino com fome, professora. Ele tomou café umas 5 e pouco da tarde. Ó, ainda vai dar. Ainda não tem 3 horas que ele tá sem comer, não. Vou ligar na Record. Tá. Ai, gente, o Henrique, ele é meu filho, ele é demais. Ele tá bravo, daqui a pouco ele vai voltar. Daqui a pouco eu dou uma pausa e vou lá arrumar um lanchinho pra ele. Eu tava falando do ISS, né? O ISS, então, ele é sobre serviços de qualquer natureza. Então, onde há, gente, prestação de serviços, né? O que é prestação de serviço, né? Prestação de serviço é algo que tem as suas características, né? A principal delas é que ela ocorre, né, no local onde está o consumidor, né? É algo muito personalizado, é individual a prestação de serviço, né? E ela não tem como, a prestação de serviço, ela não tem como um produto final, um produto físico, algo palpável, né? É um serviço, é uma atividade que tem, né? Algo a qual eu necessito que seja feito, mas que eu vou pagar para um especialista fazer, né? Então, isso é o que caracteriza um serviço. Então, sobre a circulação, sobre a prestação de serviços, então, se eu for citar aqui para vocês quais são os tipos de serviços que podem ser feitos aí, né, na nossa vida, seja né, como pessoa jurídica, como pessoa física. A gente pode citar aqui um monte de serviço, não é? Não é verdade, gente? Então, assim, a gente pode existem diversos tipos de serviços, tá? Então, por isso que o ISS, ele foi, né, já colocado lá na Constituição Federal de 88, e além, né, a Constituição, ela já fala aí sobre os serviços, só que além disso,
são necessárias, pessoal, leis complementares para que aos poucos, conforme a mudança de mercado, a gente sabe, pessoal, que há, né, principalmente empreendedores, vão surgindo serviços novos, serviços que há um tempo não existiam e que hoje passam a existir. Então, é muito difícil que lá na Constituição de 1988, todos os serviços fossem, né, citados ali na Constituição. Por isso que na própria Constituição tem lá um espaço onde é falado que há necessidade de lei complementar para a inclusão aí dos serviços. Né? Como, por exemplo, pet shop, né? O serviço para, por exemplo, né, limpar, fazer... Eu não tenho pet, né? Então, por exemplo, o serviço para lavar, para dar banho no seu cachorrinho. É uma prestação de serviço. Eu levo o cachorrinho, ou até mesmo ele vem, busca na minha casa, entrega o cachorrinho cheirosinho, limpinho, não é? É uma prestação de serviço. Será que lá em 1988 eu tinha essa prestação de serviço? Né, que é para lavar pet? Será que nessa época as pessoas tinham preocupação em ficar o pet ali dentro de casa, de cima do seu sofá, cheirosinho? Né? Nessa época, não. As pessoas queriam o cachorrinho lá do lado de fora, que era o lugar do cachorrinho, do pet. Né? Ele ficava na casinha dele lá do lado de fora. Ou se ficasse dentro de casa, podia ficar também, mas eu mesmo lavava ele na água da torneira, né? Da mangueira, jogava a mangueira assim, ó, lavava meu cachorrinho. Né? Então, hoje não. Hoje já há uma mudança aí de mercado, uma mudança de mentalidade das pessoas, né, do que a gente faz, como é a nossa vida. Então, conforme vai mudando, né, o mercado, a preferência dos consumidores, enfim, vão surgindo novos serviços e vão sendo incluídos aí de forma, né, como uma lei complementar. Então, assim, os municípios, então, que são os responsáveis, que têm a competência sobre o ISS. Então, vejo a complexidade aí do ISS também, né? Porque eu tenho diversos municípios aí dentro do Brasil, né? Então, cada um deles vai instituir aí sobre a prestação de serviços. E aí, também são os que não estejam compreendidos na incidência do ICMS. Vocês lembram quais eram os serviços que estavam compreendidos na incidência do ICMS? Vocês lembram da aula passada? Alguém se recorda? Ninguém? Ninguém. Então vamos recapitular sobre o ICMS. O ICMS, então, ele é sobre a circulação de mercadorias e serviços. Só que não são todos os tipos de serviços. É serviço de transporte, né? Então o ICMS ele vai incidir sobre serviço de transporte interestadual e intermunicipal. Né? Então, quando há um transporte rodoviário, né, intermunicipal, interestadual, incide ICMS. ICMS vai incidir também sobre serviços de comunicação. Né? Então, serviços de comunicação a título oneroso, né, onde há pagamento por essa comunicação, televisão, canais de TV, por exemplo, eu tenho incidência do ICMS. Né? Então, os serviços que não estejam contemplados lá, especificados como tributação exclusiva de ICMS, então eles entram no ISS. Né? Então, veja que o ICMS né, ele cobre aí alguns serviços muito específicos. O ICS não. Né? O ICS, então, ele vai... Todos os poucos, né, que são cobertos aí pelo ICMS, os demais vão ser... Né, pelo ISS. ICMS ela é uma cobrança estadual e ISS municipal. Então, tais serviços que não estão lá, né, na incidência do ICMS, em obediência à Constituição, estão definidos em lei complementar. Então, lá na Constituição, se a gente for folhear a Constituição Federal, a gente não vai encontrar uma lista de serviços que entram aí para o ISS. Né? É lá na lei complementar de 116 de 2003, né, que fala, então, sobre que tem uma lista anexa, onde eu tenho lá a prestação de diversos serviços. E o ICSQN, né, Imposto sobre Circulação de Serviços de qualquer natureza, só pode incidir sobre os serviços que estejam na lista anexa. Né? Isso é interessante a gente saber, pessoal. Porque, se, por exemplo, o serviço ao qual você presta não está lá na lista anexa dessa lei complementar, então não pode incidir ISS sobre esse imposto.
né? Aí, se há, por exemplo, a cobrança sobre esse serviço e ele não está listado, isso é inconstitucional, né? Não é devida essa cobrança. Oi, Fiote. O Jesus amado, tem misericórdia. Tá bom, peraí. Pessoal, peraí, tá? Só 1 minute, please. Senão meu filho vai fazer escândalo aqui no prédio. E aí eu tô lascada. Peraí, gente, já volto. Aproveita para vocês irem lendo a lei complementar, tá bom? Eu vou abrir ela agora. Voltei! Eu acho que o Henrique não vai mais aparecer. Deixa eu pegar aqui, gente. Então, a lei complementar, tá bom? A lei complementar, então, pessoal, ela vai falar sobre o ISS, né? Então, ela vai falar que ele é um imposto sobre qualquer natureza de serviço, competência dos municípios, né? Distrito Federal. Então, ela entra aí, essa lei complementar, para complementar mesmo o que já está lá na Constituição. Deixa eu aumentar um pouco a letra. Ó, o imposto incide sobre o serviço proveniente do exterior do país, né, cuja prestação se tem iniciado no exterior. Então, ela é um imposto sobre serviço, ele vai incidir em prestação de serviços, né, dados no exterior também. Claro que, pessoal, normalmente quando há incidência de imposto, muitas das vezes há uma alíquota menor, há um incentivo. Sempre, pessoal, quando há momentos na economia onde há necessidade, né, de mostrar ao exterior os serviços brasileiros, incentivar o consumo do exterior pelos nossos serviços, né, então há um estímulo fiscal também. Né, e há incidência, mas muitas das vezes há uma isenção, há uma taxa, né, uma taxa menor, para que haja esse estímulo. Então, ó, vamos aqui na lista anexa, que é o assunto que eu estava falando agora por último. Então, aqui no final,
Ó, lista de serviços anexa à lei complementar, tá? Então, eu tenho, olha, serviços de informática, análise e desenvolvimento de sistema, programação. Ó, vejam que processamento de dados, elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, está arriscado, por quê? Né? Porque foi incluído aí outras informações, né? Ó, processamento de dados e congêneres foi incluído lá em 2016, processamento, armazenamento, hospedagem, texto, imagem, vídeo, página, aplicativos, sistemas de informação. Então, nesta lei complementar, né, outras leis complementares que vão incluindo serviços, né, nesta lista. Porque já diz muito claramente lá na Constituição Federal, gente, que se não está nessa lista, nessa lei complementar, não vale, não dá para ser feita cobrança. Então, vão surgindo aí novos serviços, o que, né, é feito de uma maneira que contemple aí todos os serviços, a maioria possível, né, a gente vai, né, as leis, então, os nossos representantes vão incluindo aí em forma de lei complementar, né? Então, a lista é grande, gente. Então, eu estou aqui, ó. Eu tenho diversos serviços prestados mediante locação, cessão de direito, uso congêneres, né? Cessão de direito de uso de marca, sinais de propaganda, salões de festa, passagem ou permissão de uso, ferrovia, rodovia. Então, assim, eu tenho diversos serviços. Serviço de saúde, diversos. Serviço de medicina e assistência veterinária. Então, se eu for procurar aqui, eu vou ter lá os serviços que o Pet Shop faz, que eu estava dando de exemplo. Serviço de cuidados pessoais, estética, atividade física, congêneres. Eu vou ter serviços relativos à engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil. O que mais? Serviço de educação, ensino, orientação pedagógica, é o que a gente está tendo agora, né? O que eu estou passando a vocês aí é um serviço, eu não estou dando um produto, algo material. O serviço, ele é imaterial, né? O que eu estou passando a vocês é uma informação, né? Algo a qual vocês precisam processar isso daí para que haja entendimento, não há um produto físico. Vocês vão pegar aqui, ó, aqui a aula da Luciana, né? Vou guardar aqui na minha estante. A aula da Luciana, não tem como. Né? É algo imaterial. Então, tá aí dentro do ISS também. Serviço de intermediação e congêneres, né? O agenciamento, corretagem, né? De diversos tipos de serviço, cartão de crédito, plano de saúde, valores mobiliários, propriedade industrial. Deixa eu ver o que mais aqui. Serviço de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância. Serviço de diversões. Então, gente, onde há prestação de serviço, né, a lei ela procura de uma maneira bem abrangente tentar abraçar aí todos os tipos de serviço. Serviço de fonografia, fotografia, cinematografia, reprografia. O que mais eu tenho aqui? Ó? Serviços relativos a bens de terceiros. Aqui entre as mecânicas, por exemplo, né, assistência técnica, recondicionamento de motor, restauração. É um serviço que está sendo feito no seu bem, né, em algo que você possui. Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas. Serviço de transporte de natureza municipal. Ó, tá vendo que aqui o serviço de transporte ele é somente de natureza municipal, porque se esse transporte for intermunicipal ou interestadual, já não é o ICS, né? O ISS, é o ICMS. Então, assim, gente, podemos ver aqui, né, que eu tenho uma gama enorme de serviços que vão se encaixar aí no ISS, tá? Então, por exemplo, gente, se eu pegar aqui um serviço, deixa eu ver um aqui, ó, que foi incluído recentemente. Né, por exemplo, ó, guincho intramunicipal, guindaste, içamento. Né, esse tipo de serviço, até 2016, ele não tinha cobrança de ISS. Né? Então, quando houve essa redação, foi aprovada essa lei complementar 157 de 2016,
esses, né, serviços aqui em específico passaram a ter cobrança de ISS, a qual não tinha. A gente pode ver, principalmente naqueles que a gente estava olhando de banco de dados, que envolve serviços de informática, né, de tecnologia, sim, estão sendo inclusos aí aos poucos, porque, gente, surgem novos serviços, surgem novas profissões, novas necessidades humanas, né? Porque o serviço ele vai em torno de alguma necessidade, de algo que seja feito que você, como proprietário de um bem, como, né, empresário ou pessoa física ou jurídica, você não tem como fazer. Você precisa pagar alguém capacitado para isso. Eu queria dar um exemplo aqui, não sei se eu vou achar que facinho, mas, por exemplo, até 2016, os serviços de piercing, tatuagem, né? Então, esses locais aí onde seriam, né, onde são feitos esses serviços de tatuagem, de piercing, eles não tinham cobrança de ISS. Aqui, ó. Aplicação de tatuagem, piercings e congêneres. É algo que foi incluído em 2016. É uma prestação de serviço, só que até o ano de 2016 não era cobrado, porque simplesmente não é porque não é um serviço, mas só porque ele não estava nessa lista aqui da lei complementar, ele não entrava, né, como fato gerador para cobrança do ISS, tá? Então, assim, gente, eu só queria mostrar para vocês essa lei complementar, porque eu queria mostrar de fato qual que é a lista. E não seria interessante eu colocar essa lista enorme aqui nos slides, né? A gente ia ter trocentos slides, né? Porque, olha, ele começa na página 4, né? No final da 4, então eu tenho mais de 10 páginas só de serviços que se encaixam, né? Mas, porventura, deve ter aí algum serviço que não esteja aqui relacionado nessa listagem, e que se não está aqui, gente, é bem claro, não está na lista da lei complementar, na lista anexa, não há a incidência desse imposto, tá? Ele vai ser, né, vai incidir, então, o imposto sobre determinado serviço somente após a inclusão dele nesta lista anexa. Então, ainda falando sobre essa lista anexa, sobre a lei complementar 116 de 2003, então, assim, quando a gente está tratando de ISS, pessoal, a gente vai falar bastante da Constituição e dessa lista complementar, porque ela complementa a Constituição Federal, né? A Constituição Federal vai lá dar o norte, dar as orientações iniciais, a lei complementar vai complementando com o que é necessário. Então, nos termos do artigo 156 da Constituição, coube a ela quem, né, a lei complementar, fixar as alíquotas máximas e mínimas do ISS, regular a forma e condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais. Então, vamos voltar lá para a lei complementar. Aqui na lei complementar, aqui, ó, as alíquotas máximas do imposto sobre serviço de qualquer natureza são as seguintes, né, ó, 5%. A alíquota mínima é de 2%. Onde está a alíquota mínima? Valores materiais, vou botar aqui para cima. Ela também define a base de cálculo, tá vendo? A base de cálculo, então, do ISS é o preço do serviço, né? Então, se é um corte de cabelo, é um serviço de limpeza, de jardinagem, né? É o preço que está sendo cobrado ali na prestação do serviço, né? Então, a base de cálculo ela vai se dar em cima desse preço. Né? Então, aqui eu tenho a definição de alíquota mínima e máxima. Aqui, ó, eu acabei pulando. 5% alíquota máxima, tá? Que já está na lei complementar. A alíquota mínima sobre imposto de qualquer natureza, né, é 2%. Então, eu não posso fazer uma cobrança menor do que 2%, nem maior do que 5%, né? Então, ela vai ficar entre 2% e 5%. Cabe a quem definir qual vai ser a alíquota, o município, tá, gente? E aí vai em torno do que a reportagem que eu estou passando para vocês, para fazer como atividade pós-aula, ela fala.
né? Esse texto que eu estou passando para vocês fazerem a leitura fala sobre uma guerra fiscal entre municípios e como as empresas, os empreendedores, os negócios, né, os prestadores de serviço, porque quando eu falo em prestação de serviço, gente, eu tenho grandes empresas que trabalham com prestação de serviço, mas eu tenho muitos pequenos empresários que trabalham com prestação de serviço. Eles ficam, né, nesse jogo de alíquotas, né, diferenciadas para um município e outro. A quem eu vou recolher? Né? Então, o que acontece? Há uma alíquota mínima e máxima, assim, de 2% e 5%. Cabe, então, aos municípios fazerem essa divisão, né, estipular qual vai ser a alíquota para os serviços, tá bom? Então, isso daqui já está também na lei complementar. Ela fala também, né, ó, sobre isenções, incentivos, benefícios. Tudo isso daqui a gente acha lá aqui na lei complementar. Tá? Então, ela é muito importante quando eu estou falando de ISS. A lei complementar, né, ó, estabeleceu em seu artigo 8º, a alíquota máxima de 5%, e a alíquota mínima de 2%. Né? Então, a alíquota mínima de 2%, máxima de 5%. O fato gerador a gente já viu lá na lei complementar, né? Ó, tá na primeira da lei complementar. Imposto sobre serviço de qualquer natureza, de competência dos municípios do Distrito Federal. Fato gerador, a prestação de serviço constante na lista anexa, né? Ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. O que quer dizer, né, gente? O fato gerador, ele se dá em cima dos serviços, da realização dos serviços, porém, né, somente esses serviços que estão na lista, que é o que eu venho falando repetidamente aí para vocês, né? Então, ele vai ser como fato gerador serviço, sendo que o serviço tem que estar na lista, e independente se a atividade, se essa prestação de serviço vir da empresa, né, se a atividade que ele fez é algo preponderante ou não dentro do negócio. Se houve uma prestação de serviços, né, vamos supor que a empresa faz diversas prestações de serviços. Né? Hoje existem empresas que terceirizam, por exemplo, nas empresas, o serviço de limpeza, o serviço de segurança. Né? Então, a empresa ela tem vários tipos de serviços a serem prestados, né? Porém, o ISS ele vai, então, em torno de cada serviço em específico. Tá? A base de cálculo, então, é o preço do serviço. A gente já tinha visto lá na lista complementar, né? A base de cálculo vai estar em cima do preço. O contribuinte, então, é o prestador do serviço, tá, gente? Quem vai fazer o pagamento. Né? Claro que isso, né, de fato, isso é repassado ao consumidor. Né? A gente fala, por exemplo, o ICMS. O ICMS, quem faz o pagamento, quem é o contribuinte, né, o ativo da relação entre, né, Estado, a empresa, né, o produtor, ele vai fazer o pagamento do ICMS, mas, claro, ele vai repassar isso para o consumidor. Né? Então, o contribuinte, no caso do ISS, é a mesma coisa, segue a mesma linha de raciocínio. É o prestador de serviço que vai fazer esse pagamento, não é o consumidor. Né? Ao fazer lá, né, arrumar os cabelos, fazer uma maquiagem, fazer algum serviço de beleza, por exemplo, eu vou no ato ali do pagamento, eu vou pagar uma parte, igual isso aqui é ISS, isso aqui é o seu trabalho. Não, né? Isso já vai estar embutido no preço final. Então, o contribuinte não é o consumidor. A título de arrecadação, né? É o prestador de serviço. O lançamento se dá por homologação, né? Quando eu falo de homologação, gente, como a maioria dos impostos, né? É onde o contribuinte faz, né, o cálculo, faz o pagamento. Posteriormente, o fisco vai fiscalizar, né? Vai verificar se está correto ou não. Né? Mas ele é um pagamento antecipado, né? Quando eu falo de pagamento por homologação, é quando eu estou antecipando o pagamento. Antes mesmo do fisco me cobrar, eu já estou indo lá e pagando ele. É importante saber qual é o município competente para cobrar o imposto, né? Uma vez que a cobrança do ISS tem sido feita por mais de um município que se julga competente para cobrá-lo, ficando o contribuinte à mercê dos municípios, né? Nessa eterna guerra fiscal. Esse assunto aqui, gente, é o que eu estou comentando, que está sendo falado lá na reportagem que eu passei para vocês. Né? Então, o fato gerador é a prestação do serviço. Né? E essa prestação do serviço, ela pode se dar em diversos lugares. E aí, o prestador de serviço, ele fica à mercê dessas alíquotas diferenciadas, né? Porque cada município tem a competência plena, né, para a cobrança disso. Então, ele fica à mercê aí dos municípios.
Eu tenho algumas medidas judiciais que estão à disposição do contribuinte para se ver livre dessa bitributação, né? A consignação e pagamento, em que você deposita o valor integral do débito a fim de extinguir o crédito tributário nos termos do artigo 156. Você vai e faz um pagamento único, né? E extingue aí todos os créditos. Essa bitributação sequer deveria ocorrer, né? Pois lá no artigo 3º da lei complementar, estabelece que o município competente para cobrar o imposto é aquele que está localizado no estabelecimento prestador. Então, se eu for lá no artigo 3º da lei complementar, vamos lá, ó. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas no incisos, né, de 1 a 25, quando o imposto devido será devido no local. Então, o que acontece, gente? O serviço, ele considera-se prestado e essa cobrança, né, ela vai ser feita no município onde está o estabelecimento, né? Então, vamos supor que eu tenho uma empresa que presta serviços. Então, esta empresa está situada aqui no município de Santo André. Então, é o município de Santo André que vai arrecadar esse imposto, né? Que vai pegar essa fatia aí para ele. Agora, se eu sou uma prestadora de serviços, vamos supor que eu seja um microempresário individual, né? Eu não tenho um estabelecimento. Eu sou, né, o meu negócio, eu faço a prestação de serviços, né? Então, onde vai ser cobrado? É o meu domicílio, né, onde eu, microempresário, né, onde eu, empreendedor, moro, onde eu resido, né? Então, vamos supor que eu vou morar em São Bernardo. Então, vai ser lá em São Bernardo, porque é lá a minha residência. Só que o que acontece? Nessa lei complementar, existem, né, algumas exceções. Né, ó, tá aqui, ó. Essas exceções estão aqui, ó. São diversas. E são nessas exceções, gente, que acontece toda essa confusão. Muitas das vezes essa bitributação, né? Eu faço o pagamento no município onde eu tenho o meu estabelecimento, onde eu resido, e acabo tendo que pagar nesse município também, onde eu vou prestar o serviço, tá? Por conta dessas exceções. E a gente sabe que os municípios vão trabalhar em cima aí dessas exceções que a lei deixa. Então, vocês podem ver que a gente tem 25 exceções. Ó, estabelecimento tomador intermediário do serviço ou na falta de estabelecimento onde ele estiver domiciliado, né? Instalação de andames, palcos, coberturas, outras estruturas, execução da obra, caso serviços descritos, né, no subitem 7, né, do 2 ao 19 da lista anexa. Demolição, edificações em geral, execução de varrição, coleta, remoção. Então, assim, eu tenho 25 tipos de serviços a qual, né, elas não vão entrar nessa questão de qual é o município que vai fazer a arrecadação, né? De maneira geral, né, claro que eu tenho diversos tipos de serviços, né, mas esses 25 que estão previstos, né, são exceções. Nessas 25 exceções, gente, a cobrança do ISS se dará aonde está sendo feito o serviço. Pode ser que eu seja ali de outro estado, de outro município, mas a cobrança ela vai ser feita no município a qual eu estou prestando o serviço. Tá bom, gente? Então, assim, ISS, de uma maneira geral, ela vai ser cobrada, né, no estabelecimento ou na residência do prestador de serviço. Porém, em 25 exceções, né, em 25 hipóteses, há cobrança no município onde está sendo prestado. Então, o que acontece? Muitas das vezes, o contribuinte se vê nessa situação de bitributação. Né? Então, vamos supor que ele vai prestar mais de um serviço, ou a tributação, né, ele faz esse pagamento já, chega no outro município, ele tem que fazer o pagamento do ISS novamente. Ok? Então, há essa bitributação. Ó, ainda falando sobre isso, né, lá no artigo 3º, ele traz exceções, estabelecendo casos em que o ISS-QN será devido ao município onde o serviço foi prestado. Então, assim, gente, não é tão fácil assim, né? Eu falar, pessoal, então, onde vai ser feito a cobrança?
Qual município compete aí a cobrança do serviço? Ah, professora, lá na lei complementar diz que é onde há a residência do prestador, ou se ele tem o estabelecimento comercial, é onde o município onde está o estabelecimento comercial. Não, né? Não é só isso. Existem algumas exceções, 25 exceções aí que falam, 25 hipóteses, que falam que essa cobrança vai ser no município onde foi prestado o serviço, independente de onde seja a sua sede, onde você resida, tá? Então, é importante que o contribuinte se atenha ao fato do serviço que ele presta se enquadrar na regra ou na exceção estabelecida em lei. Então, pessoal, trabalha com prestação de serviço, tem que estar atento nessa lei complementar, porque se o seu serviço, então, se enquadra nessas exceções, você não vai fazer, vamos dizer que o seu serviço predominante, ali do seu negócio, seja um que está nessa lista, nessa exceção, eu não vou fazer arrecadação do imposto, não vou pagar o imposto para o município onde eu estou, domiciliado, onde está a minha sede, mas sim onde eu prestar o serviço, pode ser nesse município ou não. Então, por exemplo, aqui, reciclagem, tá vendo? Separação de lixo, rejeito, resíduo, é um tipo de serviço onde eu não vou fazer a cobrança não se dará aí, pelo município onde eu estou residindo ou onde eu tenho o meu negócio. Então, o contribuinte ele tem que ficar atento a isso, porque muitas das vezes pode acontecer no caso de eu ter uma empresa que trabalha com reciclagem somente, ela está nessa lista, e aí o município onde eu tenho meu negócio lá, o meu estabelecimento, vai fazer uma cobrança para mim. Eu vou falar, não, é inconstitucional, porque o meu está nessa listagem. Muitas das vezes os empresários, gente, principalmente os pequenos empresários, eles por falta de conhecimento, eles acabam pagando aí, mesmo sem perceber, eles acabam repagando por 2 vezes o mesmo imposto. Então, é importante que o contribuinte, o prestador de serviço, se atenha ao fato do serviço que ele presta se enquadra ou não, nessa regra da exceção. Porque se ele pensar simplesmente que onde ele só onde ele reside ou ele tem a sua empresa que ele vai fazer o pagamento, ele vai ficar devendo imposto aí para outros municípios e ele pode ser cobrado posteriormente pelo não pagamento. Porque, gente, o ISS, eu não falei para vocês que ele é por homologação? Então, é onde eu, contribuinte, vou fazer o pagamento antecipado para os municípios, Então, eu tenho que, antes de prestar aquele serviço, fazer o pagamento daquele serviço. E aí não há o pagamento, há emissão de nota, Então, há a comprovação de que houve aquele serviço, porém, não pagou o imposto. O contribuinte, às vezes, pensa que já está tudo pago ali no município onde ele reside, mas não, E tem que pagar do outro município também. Então, quem tem que ficar atento quanto a isso são os contribuintes, as pessoas, seja um microempreendedor, seja um grande estabelecimento, mas ele tem que estar atento a isso, porque a lei abre essas brechas e é aí que a gente pode cair e acabar pagando por 2 vezes o mesmo tributo. Tudo certinho do ISS, gente? Deu para entender o que eu falei? Ficou alguma dúvida? Porque agora eu já vou começar a falar do IPTU. Não, tranquilo, professor. Tá. Então, essa seria a consequência da empresa? Tipo, a consequência que a empresa sofre com o ISSQN por conta das regras? Então, a empresa ela tem que ficar atenta a essas regras, essas exceções que tem na lei complementar. Se a empresa não ficar atenta a isso, ela acaba sofrendo com essa bitributação. Então, seria algo a qual a empresa, não que ela está sendo prejudicada por isso, mas como é um pagamento por homologação, gente, diferente, por exemplo, do IPTU, que eu vou falar para vocês agora. O IPTU, quando fecha o ano fiscal, 1º de janeiro é onde há a cobrança ali do IPTU. Então, logo no início do ano, a gente já recebe o carnê do IPTU e aí sim a gente vai pagar o IPTU. Então, ele é um pagamento posterior. Há primeiro a cobrança e aí a gente paga. Quando eu falo que é algo por homologação, é que a empresa tem por obrigação de pagar antecipado o fisco. E aí, posterior a isso, o fisco vai, se precisar fazer algum reembolso, alguma restituição, mas é feito um pagamento por homologação,
E aí, se como responsabilidade do contribuinte fazer por homologação e ele não o fizer, ele está sendo, né, errado aí nessa relação, ele está sendo omisso, não vai pagar o seu imposto. Então, cabe ao contribuinte, que é o empresário, que é o negociante, né, o prestador de serviço, ficar atento a essa lei complementar. É assim, gente, se você é um prestador de serviços, né, o seu serviço está lá nessa lista, seja entrando aí como exceção ou simplesmente está lá na lista anexa, né, ele tem que ficar de olho no que há de mudança, no que há, né, de importante relativo ao seu negócio, para que não haja aí pagamento indevido de imposto. Era isso que você estava perguntando? Tudo certo, então? Obrigada, professora. Tá bom, imagina. Então é isso, gente. ISS, ele é um imposto sobre serviço, né? Serviço de qualquer natureza. A gente pode perceber que eu tenho, né, N serviços que estão descritos na lei complementar. Tenho 10 páginas aí de serviços, né, que podem aí se enquadrar muitos serviços. Porém, como a gente vive numa sociedade muito dinâmica, a prestação de serviço ela vai surgindo, né? Necessidades na nossa vida, negócios, eles surgem. E aí novos serviços também surgem, e aí é algo a qual ele precisa ser incluído, né? Se eu pensar que é um tributo, o ISS, gente, ele é diferente de alguns tributos que a gente falou sobre o imposto de importação, de exportação, que ele é extra fiscal, né? Porque ele serve para regular mercado, para incentivar ou desestimular, né, o uso ou não de determinados produtos ou de serviços, né? Mas o ISS, gente, ele não é extra fiscal, ele é fiscal, ele serve para arrecadar verba aí para os municípios. Então, os municípios, né, por ele ter o ISS, ele ter essa natureza, né, fiscal, onde onde eles arrecadam aí para pagamento de salários né, dos funcionários públicos, para educação, para saúde, por aí, são por esses impostos fiscais, né? Então, eles vão procurar toda a brecha na lei e eles vão procurar também, de certa forma, ir incluindo nessa lista anexa os tipos de serviços que não estão lá. Porque se ele não está lá, não pode ser cobrado dele. Tudo bem? Então, é assim, gente, outra característica do ISS, só para a gente relembrar, né? Diferente do ICMS. ICMS tem prestação de serviço, só que são poucos os serviços que estão inclusos no ICMS. O ISS são todos os outros que não incluem no ICMS. ICMS é transporte interestadual, intermunicipal, né, serviços de comunicação onerosos, que vão cobrar aí o ICMS, tá? Então, todos os outros vai entrando aí no ISS. Claro que pode ter um ou outro que não esteja na lista anexa, aí não há cobrança, porque ele não está na lista anexa. O bonitinho do IPTU, né? O IPTU, gente, muitos de nós, todos vocês, né? Todos nós já ouvimos falar, né? Paga IPTU ou então, mas é um imposto muito conhecido, né? É um imposto que está aí presente na vida aí de todas as famílias, de quase todas as famílias. O fato gerador é você ter propriedade, é você ter um imóvel, né? Você sendo proprietário de um imóvel, já tem aí como fato gerador a incidência desse imposto, né? Ele é um imposto municipal, então o fato gerador, né, conforme está lá no CTN, o seu fato gerador é a propriedade do domínio útil, posse do bem imóvel por natureza, ou a seção física, como definido na lei civil localizado na zona urbana do município. O que fala lá no CTN, né? O fato gerador se dá, né, se o imóvel está numa área urbana e se, né, eu tenho a propriedade e a propriedade aí, né, a pessoa possui a propriedade e o imóvel está localizado numa área urbana, né? Porque se a pessoa possui a propriedade, mas esse imóvel não está numa área urbana, então ele não é cobrado IPTU. Né? Se é uma zona rural, então vai ser cobrada o ITR, né? O ITR que é rural. Né? Então, o fato gerador se dá nessas duas situações, né? A propriedade de um imóvel e este imóvel ser numa área urbana, tá bom?
importante a gente falar sobre área urbana aqui, tá, gente? Então, tanto o IPTU como o ITR, eles tomam como ponto de partida para a sua cobrança esses 5 pontos aqui, tá? Então, lá no artigo 32 do CTN, né, do Código Tributário Nacional, ele fala, né, então, que se considera zona urbana, para se considerar, então, uma zona urbana, eu preciso ter preenchido pelo menos 2 desses requisitos aqui. O que são esses requisitos, gente? Lá no CTN, ele define esses 5 requisitos como requisitos de melhoria, tá? Então, é assim, o meu imóvel, estando, né, localizado numa região onde possui pelo menos 2, né, dessas 5 melhorias, ele pode ser, né, ele deve ser feito a cobrança do IPTU, tá? Então, quais são essas melhorias? Meio fio ou calçamento com canalização de águas pluviais, né? Então, se lá na rua onde está aquele imóvel, aquele terreno, né, ele tenha meio fio, calçamento, onde há, né, essa canalização das águas pluviais, já é uma melhoria. Ele tem abastecimento de água, né? Então, outra melhoria. Sistema de esgoto sanitário, mais uma melhoria aí. Rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar. Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 quilômetros do imóvel considerado, né? Então, são essas 5. Eu tenho o meio-fio, né, onde há a canalização, aí é o calçamento, onde há a canalização de águas, eu tenho abastecimento de água, eu tenho a questão do esgoto, né, sistema de esgoto, rede de iluminação, escola ou posto de saúde. Né? Tendo 2, gente, dessas 5, eu já posso cobrar o IPTU dessa pessoa, né, desse proprietário. Então, vamos supor que o local ali, ele não tem as 5. Onde eu moro, não tem abastecimento de água nem sistema de esgoto. Não tem. Mas ele tem rede de iluminação, tem um posto de saúde próximo e tem, né, as calçadas lá onde há o escoamento das águas pluviais. Né? Então, há cobrança do IPTU, porque ele tem, né, por exemplo, aí 3 das melhorias. Já quer comer mais? Não. Então tá bom. Então, deixa eu terminar aqui. Não, como é que eu Me dá. Espera só um pouco que eu vou fazer um negócio em volta assim, ó. Negócio. Depois você faz. Depois, Então, é assim, gente. depois, Porque eu falo. Tiver, né? Mas você quer fazer show agora? Só Não. assim, ó. Não, Henrique. Alguém quer o Henrique? Vou dar o Henrique. Tá, o que você quer fazer? Faz logo. O pessoal tá com pressa, que eles querem aprender o que é IPTU. Eles precisam muito saber. Não, para. Menino. Olha, criança. Aí, assim, gente, por que eu falo que é a questão do IPTU, que toma como requisito esses 5 requisitos, e o ITR? Porque o que acontece, gente, se aquele terreno, aquele imóvel, não tem pelo menos 2, né, dessas 5 melhorias, então eu não vou cobrar IPTU, eu vou ter a cobrança do ITR. Né? Então, assim, sempre haverá, gente, a cobrança de algum imposto. Seja, né, se você possui um imóvel, se você possui uma propriedade, vai ser cobrança de ou IPTU ou do ITR, tá? O que acontece, gente, é que o IPTU... Henrique, por favor, vai para lá. O IPTU, gente, ele é sobre a propriedade predial e territorial também. Diferente do ITR. O ITR, ele é sobre o território. Lembra quando a gente falava do ITR, que no caso da incidência desse imposto, não é calculado o valor do imóvel? Eu posso ter ali uma mansão dentro do terreno lá, das dimensões lá da minha propriedade. Eu posso ter uma mansão, mas o ITR, ele vai ser cobrado em cima do território, não da construção. O IPTU acaba sendo cobrado, né? É um imposto que cobra-se mais, né? Porque ele incide sobre o prédio também, sobre a construção. Então, eu posso ter um terreno, né, menor do que um terreno que eu teria numa área rural, mas, né, como a cobrança sobre o terreno e sobre a construção é um imposto mais caro, né? Quem paga IPTU paga mais do que quem paga o ITR.
né? Fora que o ITR tem todo esse estímulo à utilização da terra, né? Então, o ITR ele sempre vai ser, né, a cobrança ela vai ser menos onerosa do que o IPTU. Tá bom, gente? Quanto a esses 5 requisitos, deu para entender? Professora, me tira uma dúvida. Referente ao ITR, mas só é cobrado se tiver, tipo, como que era? Tiver algum plantio, ou não? Não. Se não tiver, também é cobrado. Ah, tá. É Entendi, cobrado. obrigada. Ele é sobre a terra, né? O que há no ITR é o incentivo, né? Quanto mais eu produzo, quanto mais eu tenho a utilização dessa terra, né, de uma maneira produtiva, eu vou ter incentivos aí quanto ao ITR. Mas vai ser cobrado. Pode ser que se eu utilizo muito a terra, vai ser cobrado, né, uma taxa menor, enfim, algum estímulo aí, algum incentivo. Mas sempre há cobrança. Sempre haverá cobrança. Outra característica do ITR que eu até comentei na aula que a gente falava, né, na ocasião, é que, por exemplo, se eu tiver um imóvel aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, mas que a atividade fim daquele imóvel, né, daquele espaço, seja para plantio, seja para agricultura, para, né, extração de leite, enfim, né, alguma atividade que é voltada para o rural, ele vai pagar o ITR e não o IPTU. Porque a atividade fim daquele negócio, por mais que eu tenha ali no centro de São Paulo, eu tenho 5 melhorias, eu tenho tudo isso daqui, mas a atividade fim do meu negócio ali é rural, eu pago o ITR. Tudo bem? Tudo, entendi. Obrigada, professora. Mais alguma dúvida, pessoal? Pode ir falando. Nenhuma, professora. Tá bom. Você tá aí, Catarina? É a Catarina que falou? Eu não vi o nome. Parecia a voz da Catarina. Eu já ia cantar parabéns para você. Não é a Catarina, eu acho. Professora. Oi? Eu tô ficando doida. Acho que eu tô ouvindo voz. Então, quanto à base de cálculo, tá, gente? Então, a gente já viu sobre o fato gerador, né? Então, a base de cálculo aqui do IPTU, assim como o ITBI, né, é o valor venal do imóvel. Podendo, contudo, ter valor diferente do ITBI em razão da forma de se apurar o valor venal para fins de IPTU. Tá? Então, muitas das vezes, gente, para cálculo do ITBI, eu tenho lá o valor do imóvel X. Para cálculo do IPTU, eu vou ter outro valor. Né? Porque a base de cálculo, então, ela é um pouco diferente. Já o contribuinte, né? Então, a base de cálculo está em cima do valor venal. O contribuinte é o proprietário, o titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título, a ser definido por meio de lei. Né? Então, quem vai fazer o pagamento do IPTU, gente? É o proprietário, né? O titular do domínio útil, possuidor de qualquer título referente àquele imóvel. Né? Então, o que acontece? Aqui é algo a qual a gente precisa comentar também. No CTN, gente, eu já falei para vocês em outras aulas que o CTN ele é uma lei, né, que fala aí sobre o tributário, né, o direito tributário nacional. E esse código ele foi feito em 1966, né, então o CTN é de 66. A Constituição Federal ela é de 1988. Né? Na época que foi feito o CTN, estava em vigor a Constituição de 1944, se não me engano. Quando a Constituição Federal veio, essa nossa última, de 88, já existia o CTN, já havia, né, a aplicação aí do que diz nesse código já há mais de 20 anos, né? Há 22 anos, né? Então, já existia o CTN. Então, o que acontece? Algumas informações que estão no CTN, a Constituição, ela, né, abraçou, né, esses conteúdos, mas em algumas situações ela complementou, modificou, enfim. Né? Então, o que acontece? Questão de contribuinte. Lá na Constituição Federal é muito claro que se diz lá, eu não sei se eu acabei aqui. Não. Na Constituição Federal, o que diz? Né? Que quem é o contribuinte é o proprietário do imóvel.
né, o proprietário do imóvel. No CTN, o que fala? Que o contribuinte é o proprietário, né, é, por exemplo, o locatário, é quem faz a utilização daquele imóvel, né? Então, o contribuinte, segundo o CTN, são diversos. Quem está ali utilizando aquele imóvel é que tem que pagar o IPTU, tá? Então, vamos supor que seja uma pessoa a qual ela está só fazendo usufruto daquele imóvel, ela só está morando lá, ela não é proprietária, aquele imóvel não foi doado a ela, né? Mas ela está residindo lá, seja locatário ou não, né? Ela vai fazer o pagamento do IPTU, isso no CTN. Só que a Constituição Federal ela fala diferente, né? Ah, tá, legal. Então, o que a gente segue? A gente vai seguir o que está lá na Constituição Federal também, tá? Na Constituição Federal diz o seguinte, que quem vai fazer o pagamento, quem é o contribuinte, é o proprietário, né? Ele que possui o imóvel, ou no caso, pessoal, de pessoas que, porventura, têm o interesse de possuir aquele imóvel posteriormente, né? Então, pode ser alguém que esteja morando lá, ou há uma promessa de compra e venda, então há esse interesse em compra daquele imóvel, então sim, eu vou fazer, ele vai ser responsável pelo pagamento do IPTU. Simplesmente você ser o locatário, você não tem essa responsabilidade de pagar o IPTU, você não é o contribuinte, né? Então isso deixou claro lá na Constituição Federal. Então vocês, por exemplo, se vocês forem atrás do CTN e procurar quem é o contribuinte segundo o CTN, ele vai me falar que são, né, todas as pessoas que de alguma forma estão utilizando ali do imóvel. A Constituição Federal já fala diferente. É o proprietário ou a pessoa, né, que tem o domínio, né, ou possui qualquer domínio título, né, qualquer título, que é o que está dizendo aqui, né, possui domínio ou possui qualquer título, né, ou possui essa questão de que ele quer, porventura, né, fazer essa compra futura aí desse imóvel, né? Ele possui esse desejo, né, de ter um imóvel, tá? Observe, porém, quanto ao possuidor, que só será contribuinte aquele que possui com ânimo de definitividade, que é o que eu estou falando aqui, né? É o que chama aí no direito de causa dominus, né? A pessoa que possui, então, esse interesse em adquirir o imóvel. Então, aí sim, porque posteriormente, né, ele vai fazer a compra deste imóvel, então aí sim ele vai ser o contribuinte. Então, não podendo ser contribuinte possuidor que detém esse título apenas por força de um contrato, no caso de uma locação, né, no caso de um locatário. Então, se o locador vier ao locatário fazer cobrança de IPTU, é indevida, né? O locatário ele não tem essa responsabilidade, porque ele não é contribuinte. O IPTU é um tributo lançamento, que o seu lançamento, então, se dá, né, por ofício. Diferente do que eu falei anteriormente, né, do ISS, que eu estava comentando, né? O ICS é por homologação, pagamento antecipado. IPTU não, né? IPTU eu recebo o carnê, né? Município me fornece esse carnê e aí eu tenho que pagar posterior. Então, o que acontece nesse caso? O fisco já fez todo o cálculo, já verificou o valor venal do imóvel, da construção, metro quadrado, piriri, pororó, e lança aí o carnê para você fazer o pagamento. Aí você escolhe se paga à vista, se paga parcelado, né? Mas há um pagamento e esse lançamento ele é feito pelo fisco, né? Então é um lançamento por ofício, pelo município. Então cabe ao município fazer todo o cálculo e a posteriori, né, apresentar aí ao contribuinte para pagamento. Sendo que a simples remessa do carnê de IPTU ao endereço do contribuinte já configura a notificação de lançamento. O que é que acontece, gente? Lembra quando a gente falava lá de administração tributária? Né? Então, houve a notificação, foi entregue o IPTU no endereço. Né? Então, né, o ato, né, de entrega aí nesse endereço, o lançamento, né, a remessa desse IPTU foi enviado para o endereço, já conta aí como uma notificação sendo feita. Se não houver pagamento, vem posteriormente aí as cobranças, enfim, porque não houve, então está tendo negligenciado aí o pagamento. É muito importante destacar a questão da progressividade fiscal e extrafiscal das suas alíquotas, tá? Então, há também uma progressão, tá, gente? Quanto ao imóvel, né? A gente pode perceber que o imóvel, se ele tem um valor venal diferente, né? O imóvel é um bem a qual ele sofre, né, essas mudanças aí de valores, a progressividade, então, consequentemente, as alíquotas também, né, vão sendo aí modificadas. A emenda constitucional, então, de 2000, 29 de 2000,
que incluiu, né, lá na Constituição Federal, permitiu que as alíquotas do IPTU fossem progressivas em razão do valor do imóvel. Tá? Então, referente ao valor do imóvel, eu vou ter uma alíquota específica. Tá? O que acontece nessa questão de alíquotas progressivas? Há um aumento no valor do imóvel, tá? Então eu vou ter uma alíquota maior. Então, ela vai progredir junto com o valor do imóvel. Se o meu imóvel, né, ele tem um valor menor, comparado a um outro, né? Então, a alíquota cobrada para esse de menor valor é uma alíquota um pouco menor também, né? Ela segue, né, de uma maneira proporcional ao valor do imóvel. Então, por isso que ela fala que é progressiva. Só que o que acontece, né? Nessa emenda constitucional, o que está dito lá? Que isso é progressivo em razão do valor do imóvel, simplesmente daquele único imóvel. Né? Não, né, como forma de se tributar de forma mais efetiva aqueles que tivessem maior capacidade contributiva, estabelecendo assim a chamada progressividade fiscal do IPTU. Né? Então, o valor, essa progressividade, ela está em cima do valor venal do imóvel. Né? Independente se a pessoa tem mais capacidade contributiva ou não. Tá? Então, o que acontece? O valor do meu imóvel é X. Independente de quem é o proprietário, a cobrança do IPTU, ela vai estar em cima do valor do imóvel, unicamente do valor do imóvel. Não tem nada a ver com a capacidade contributiva do contribuinte, né? Está relacionado ao valor do imóvel somente, tá? Já a chamada progressividade extrafiscal do IPTU tem como fundamento garantir a função social das propriedades para que isso ocorra, tem-se a progressividade das alíquotas do IPTU em razão do tempo, tá? Então, em determinadas atividades onde aquele imóvel, né, exerce, eu tenho alguns estímulos, né? E aí o IPTU ele é interessante porque ele tem essa questão extrafiscal também, né, para garantir funções sociais aí de determinadas propriedades. Tá? Então, determinadas propriedades onde há, né, alguma realização de uma ação social, de algo voltado aí para o social, para o bem-estar, né, das pessoas, então essas propriedades elas podem ter essa progressividade, né, uma diminuição aí no IPTU. Se o imóvel, então, né, tem outra questão aqui, se o imóvel é subutilizado, não está sendo utilizado, está abandonado, não está edificado, não está zelado, não está cuidado, não está sendo utilizado. O proprietário do solo deve dar a ele o devido aproveitamento, tá? Sob pena de o município, por meio de lei específica para a área incluída em seu plano diretor, aplicar medidas sancionatórias, entre as quais está o IPTU progressivo. Então, se é verificado ali pelo município que aquela propriedade ela está sendo subutilizada, está abandonada, enfim, né, está sendo invadida, está sendo foco ali de mosquito, enfim, né, aquela propriedade não está sendo zelada, não está sendo utilizada, não há utilização. Então, pode-se aplicar algumas medidas sancionatórias, né, entre as quais tem a questão do IPTU progressivo. Então, eu vou cobrar mais imposto para, de uma certa forma, te cobrar. Falar assim, olha, e aí, vai fazer o quê? Né, passa para frente esse imóvel, vende ou utiliza ele. Loca, faz alguma coisa, mas ficar abandonado não pode, tá? A lei municipal, então, cabe a cada município estabelecer a alíquota de IPTU, que será aplicada a cada ano, né? Então, assim como o IPVA, o fato de você ser proprietário de um imóvel, né, te faz aí, no primeiro dia do ano, gerar essa cobrança. Né? Então, por que eu tenho essa cobrança só no início do ano, sendo que eu sou proprietário o ano inteiro, né? É por conta de ter uma data fixada para gerar essa cobrança, né? Uma cobrança, então, que ela vai seguir, né? Esse cálculo dessa cobrança, ela se dá no ano fiscal, né? Do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Essa alíquota nunca poderá exceder 2 vezes o percentual referente ao ano anterior, nem ultrapassar a alíquota máxima de 15%. Então, qual é essa alíquota que cada município vai estabelecer, né? Ela não pode ultrapassar 15%, tá? E ela, em cima do valor venal, né? 15% sobre o valor venal. E ela também não pode exceder 2 vezes o percentual do ano anterior. Então, vamos supor que do ano anterior foi um percentual de 5%. Então, agora, esse próximo ano, eu vou cobrar 15%, que é o máximo. Não, eu não posso, porque aí eu estou excedendo 2 vezes o percentual do ano passado. Né? Então, pode haver aumento dessa alíquota, mas ela não pode ser feita de uma maneira, né, muito brusca, né?
exceder mais do que o dobro do que foi cobrado anteriormente. E não posso ultrapassar 15% do valor venal. Também tem a questão da diferenciação de alíquota de acordo com o uso e com a localização do imóvel, tá? Por exemplo, faz diferença o bairro que o imóvel está localizado e faz diferença se o imóvel é residencial, comercial ou industrial, tá, gente? Faz diferença. Conforme o bairro que você reside, vamos supor que eu tenho uma residência lá no Morumbi, em São Paulo, né? Eu vou pagar um determinado valor aí de IPTU, com certeza muito maior do que um bairro mais periférico aqui na cidade de São Paulo, né? É a mesma cidade, é o mesmo município, e eu tenho dentro de um mesmo município alíquotas diferentes, porque eu tenho bairros diferentes, né? Enfim, e o imóvel ele vai ter um valor venal diferenciado também, né? Isso que a gente já falou anteriormente, né? Se eu tenho um valor venal do imóvel maior, a minha alíquota é maior. Se o valor venal do imóvel é menor, a minha alíquota é menor também, tá bom? E aí eu tenho também a questão se o imóvel é residencial, comercial ou industrial. Eu vou ter alíquotas diferentes para cada um desses imóveis. Isso já está, né, é constitucional, né, isso já está lá na Constituição, que dependendo da utilização do imóvel, eu vou fazer, sim, mudanças nas alíquotas. Mesmo que eu falei lá, né, de isenções, de incentivos para quando a utilização ela é em fins sociais, eu vou ter, então, alíquotas aí reduzidas para incentivar essas ações. Tudo bem, gente, do IPTU? Tudo bem. Sim. Tranquilo. Os passos que eu trouxe para falar com vocês, gente, hoje, são esses três mesmo. Deixa eu ver aqui, tá? São esses três aqui. O que eu vou fazer agora? Eu passei para vocês o link, tá? Do Forms. Deixa eu abrir aqui, ó. Então, assim, gente, o formulário hoje, acho que vocês já devem ter visto, eu já tenho até 6 respostas aqui, né? Então, alguns de vocês já até responderam. Ele está em cima, então, deste link aqui, tá? Desse artigo. Não é um artigo longo, tá? É uma reportagem, que é do site Contábeis. Tá vendo? Não é muito... É um texto, né? Mas não é tão longo, não. Dá para vocês lerem aí. Pegar um tempinho, vocês, em poucos minutos, vocês conseguem ler. Tá? E ele fala justamente do ISS e da guerra fiscal, né, do ISS entre municípios. Uma coisa interessante que eles retratam aqui, né, é que, por exemplo, quando eu falo na guerra fiscal de municípios, aqui eles me colocam o número de municípios que eu tenho. Aqui, ó. Eu tenho 5.570 municípios, gente. Então, assim, isso é algo a qual preocupa aí os empresários. Porque o que acontece? São mais de 5.000 municípios que detêm, né, a competência para instituir esse imposto, para mexer nas alíquotas, né, para trabalhar aí nas exceções, nas brechas que a lei me deixa, né? E imagina um empreendedor, a empresa a qual presta serviços aí para diversos municípios. Olha a loucura que é a tributação dessa empresa, né, gente? Então, assim, se o serviço que ela presta, por exemplo, ela for cobrada, ela está dentro daquelas 25 exceções que são feitas, a arrecadação aí desse imposto é no município onde se dá o serviço, tá? Então, imaginem a loucura que é para você fazer o lançamento aí desses tributos, né? Então, muitas das vezes as empresas caem nessa situação de bitributação, tá? Então, eu coloco 2 perguntinhas, então, para vocês responderem elas, dá uma lida no texto. Claro que a aula de hoje vai ajudar muito vocês, porque eu já falei bastante sobre esse assunto,
né? Então, aqui, ó, até fala do ICMS, então o que não está no ICMS vai entrar no ISS, né? Então, entrando aqui nessa reportagem, façam a leitura com calma, entendam o que o autor está querendo dizer aí para vocês, porque ele joga uma crítica em cima disso, tá? Claro que é um texto de opinião, né? Opinião dessa pessoa, né? E ele joga, né, essa questão de que é preciso lutar contra esse absurdo de ordem tributária, que é triste, né? Que é cada um por si, o Estado contra todos, né? Então, por quê? Porque os municípios, sendo, né, o sujeito ativo dessa relação, né, e tendo toda a lei complementar, estabelecendo, de fato, quais são os serviços que entram e suas exceções, eles vão trabalhar aí nas exceções, né? Então, se o empresário não ficar atento, ele acaba sendo penalizado, né, prejudicado aí com isso. Então, ó, lê esse artigo. Eu coloco duas perguntas, tá? Os municípios vêm criando instrumentos normativos a fim de regular a tributação do ISS. Tal ação tem levado as empresas a sofrerem quais tipos de consequências? Né? Então, tá. Quais consequências que eu vou colocar aqui? Dá uma lida no texto e aí você escreve aqui quais são as consequências, tá bom? A outra pergunta né? As empresas prestadoras de serviço, por algumas vezes acabam sofrendo com a tributação do ISS? Com a bitributação do ISS? Né? Justifique sua resposta. Então, aqui, eu sei que vocês vão pôr que sim, porque eu fiquei falando pra caramba sobre isso hoje, né? Eu já falei bastante sobre a bitributação do ISS. Pode ocorrer. A prestadora de serviços, algumas vezes, né? Sim, elas acabam sofrendo. Mas vamos justificar a resposta. Eu não quero que vocês coloquem aqui sim. Né? Se for só sim, eu não vou considerar a totalidade. Tem que pôr por quê. Né? Põe com suas palavras também, tá, gente? Eu não quero que vocês peguem aqui o texto, dá um Ctrl+C e cola lá. Né? Não é isso que eu quero. Eu quero que vocês... são só duas perguntas. Eu só quero ver o entendimento de vocês quanto a esse assunto. Tá bom? Deixa eu voltar aqui. Aí, o que eu vou fazer agora, pessoal? Como na aula passada também, eu vou deixar o espaço agora livre, né, para vocês tirarem dúvidas. Vocês ficaram com alguma dúvida aí da aula sobre o IPTU, o ISS, o ITBI, que gostariam de falar? Né? Se tiverem, o momento é agora, porque aí eu já não vou mais trazer conteúdo de aula, né? Tudo que eu tinha para falar, eu já falei. Já está falido. Tudo tranquilo, professor. Tá. Se vocês quiserem, né, e se vocês estiverem com tempo agora, eu acho legal se vocês já começarem a fazer o questionário, que aí eu vou estar aqui para ajudá-los também, se for necessário. Porque até às 10 horas eu tenho que estar por aqui também. Né? Eu já mandei o meu. Já mandou? Tá bom. Professora, eu também já mandei o meu. 2 questões, professora. Aí eu tive que assistir a aula, né? Hoje eu não deixei tão fácil, não. Falei, eu vou fazer esse povo ler hoje. Ô, Catarina, mas e o parabéns? Não teve a festa aí, não, com a sua família? Então, teve, desde ontem. Desde ontem, tô bêbada. Tô bêbada. Parabéns, Catarina. Obrigada. Parabéns, Catarina. Obrigada. Tô bêbada.